Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, com a paz do nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Estamos aqui em mais uma oportunidade. Louvado seja Deus para ministrar e trazer para vocês a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas têm dúvidas de muitas coisas, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vou trazer, irmãos, uma ministração pela palavra de Deus a respeito de unção, né? Aleluia. Hoje o sol tá mais ou menos aqui, né, irmãos? O sol tá bem, choveu na parte da manhã. E agora deu após ao meio-dia, abriu o sol, né? Lavei meu cabelo, né? Vim um sol para secar o cabelo. Secar um pouco, né? Prendi porque não dá para ficar solto, que o vento começa. Mas, irmãos, eu trago essa palavra aqui, aleluia, para tirar algumas dúvidas a respeito dessa palavra sobre unção. Porque louvado seja o nome do Senhor. As pessoas fazem muita confusão a respeito de unção. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre a pessoa ser ungido por Deus e a pessoa ser ungido pelo homem. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo está um pouco assim, meio turvo, irmãos. Talvez o vídeo fique um pouco meio assim por causa do tempo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, existe diferença entre a unção do homem e a unção de Deus. E nós vamos trazer aqui esse tema no dia de hoje, falando a respeito de unção. Existem 4 tipos de unção. Vamos falar 4 tipos de unção do homem. Claro, com a permissão de Deus. Desde os tempos antigos foi determinado que seria assim. Então, louvado seja Deus. Você que tem a Bíblia aí, acompanha comigo na Bíblia, porque nós vamos ler algumas partes da Bíblia que falam a respeito da unção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existem 4 tipos de unção feita pelo homem. Louvado seja Deus, o sol está abrindo aqui. 4 tipos de unção feita pelo homem. Aleluia. E nós vamos aprender a respeito da unção. Porque você sabe qual a diferença da unção do homem ser ungido por Deus e o homem ser ungido pelo homem? Nós vamos explicar aqui esses 4 pontos. Na verdade, irmãos, existem várias passagens na Bíblia que falam a respeito da unção. Mas nós vamos trazer aqui algo que você possa discernir qual é a unção do homem, qual é a unção de Deus e qual é a diferença entre as duas partes. Aleluia. A primeira unção que foi dada antigamente os reis tinham autoridade, tinha o sacerdote, né? Então, nós vamos ver aqui que existe a unção de autoridade. Unção de autoridade. Então, aquele rei, você pode falar assim, irmã, mas isso daí eu já sei, aqui muita gente sabe disso. Mas só que tem gente que não sabe. Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que são novos convertidos, que nem tem um novo convertido que entrou aí, uma irmã nova convertida, um moço também que é novo convertido, mandou mensagem dizendo, irmã, eu estou aprendendo muito com os vídeos, tem muitas coisas que eu não sabia e eu estou aprendendo. Então, meus irmãos, para você que já sabe, tudo bem, você nem precisa assistir o vídeo, mas para quem quer aprender, aqui é o lugar certo, é o canal certo, tá bom, irmãos? Porque aqui, além de eu mostrar na palavra, eu dou explicações da palavra, amém? Para que não haja dúvida, para que você realmente venha aprender da palavra de Deus, não da minha opinião, não da opinião de pessoa, não, da palavra, amém?
Então, existia naquele tempo para uma pessoa assumir um trono, assumir um reinado, ela tinha que ser ungido a rei. Tinha que ser ungido a rei. Então, aleluia, nós vemos aqui que a unção de rei na época era a unção de autoridade. Então, a partir daquela hora em que o sacerdote, os ministros, ungia aquele homem como rei, pronto, ali estava determinado que ele seria rei. E o rei, nos tempos antigos, ele mandava. A quem ele queria, ele dava vida, e a quem ele queria, ele mandava matar. Porque a unção é que faz a diferença na vida do ser humano, da pessoa. Então, a unção de reis é a unção de autoridade. Existia também, irmãos, na época, aleluia, louvado seja Deus, a unção de profetas. Que nem Eliseu, ele foi ungido por Elias, a profeta. Ele recebeu a unção de profeta, Eliseu. E nós vemos que tem muitos outros aí que recebeu a unção. Davi, ele recebeu a unção para ser rei. Ele foi ungido para ser rei, né? Existia também a unção para profeta, ou seja, Samuel, quando ele era ainda pequeno, ele foi apresentado no templo por Ana, né? E Eucana foram levados ao templo. E na época, aleluia, o profeta Eli, o sacerdote Eli, ungiu a Samuel como profeta. Então nós vemos, irmãos, que tem uma regra, tem um estabelecimento para acontecer as coisas. As coisas não acontecem de qualquer jeito. Tem um fundamento, tem uma raiz. Então, tem a unção de santificação. Sacerdotes. Na época, os sacerdotes eram santificados pela unção para entrar no incensário, para entrar no templo e oferecer sacrifícios a Deus, através da unção de santificação. E também existe a unção de enfermos, né? Que diz lá a palavra do Senhor, aleluia, colocar a mão sobre os enfermos e os presbíteros, pastores, orará sobre aquela pessoa e a ungirá para que seja curada. A unção de enfermos. E só quem pode fazer a oração e a unção para os doentes, né? Que diz lá, a oração da fé salvará o doente e se ungido com óleo ficará são. E quem é que pode fazer esta unção? Somente o pastor, somente o presbítero ou o diácono da igreja. Fora, pela Bíblia, irmãos, pela palavra. Tá lá em Coríntios. Aqui fala a respeito disso. Somente o pastor, o presbítero, o diácono tem a autorização, tem o direito de orar sobre o doente e ungí-lo. Só. E nós vemos aí, irmãos, que há muitas pessoas passando à frente de Deus. É por isso que o evangelho está aqui bagunçado, está meio variado, uma confusão que as pessoas não entendem, né? Porque hoje em dia qualquer pessoa pode ungir o outro. E não é assim. Biblicamente falando, só quem pode ungir um doente, uma pessoa enferma, só pode ser ungido através do pastor, do presbitério e do diaconato. E só. Não tem essa de um membro da igreja ou qualquer pessoa da igreja pegar um óleo ungido e ungir uma pessoa. Isso não funciona. Isso não vai dar certo. Isso não dá certo. Porque, irmãos, porque se nós agirmos assim, nós estamos fora da Bíblia. Porque só quem tem essa autorização
para ungir pessoas é o presbitério. Não é uma mulher que acabou de ir para a igreja, já começa a pegar óleo e começa a ungir todo mundo por aí. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. A unção com óleo deve ser feita pelo presbitério e por homens. Deus, biblicamente falando, Deus não autoriza mulher fazer unção na cabeça de ninguém. Mulher não tem esta autoridade para ungir a cabeça de ninguém. Porque essa autoridade foi dada ao presbitério, ao diaconato, aos pastores. Somente 3 no conjunto da igreja que pode ungir alguém. Somente o pastor, o presbítero ou o diácono. Só. Um obreiro, uma pessoa que limpa a igreja, não pode fazer essa parte. Não pode. E eu vejo, irmãos, olha, eu já vi tanta coisa que eu falei, Senhor, dá sabedoria, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Na minha igreja mesmo, uns meses aí atrás, eu estava na minha igreja e convidaram uma mulher lá para pregar, só para você ter uma base, né? As coisas de Deus é sério, irmãos. As coisas de Deus, precisa ter cuidado com as coisas de Deus. Então a mulher estava pregando lá, e pregou, e depois que pregou, ela deu uma oportunidade para uma pessoa lá cantar, né? Cantar um hino lá. E a mulher, enquanto a mulher cantava, essa outra mulher desceu do púlpito com um potinho de azeite e ela começou a ungir toda a igreja. Ela começou a sair ungindo toda. Não pode, irmãos, isso não pode acontecer. Isso não pode. Porque é somente o pastor, é somente o presbítero, é somente o diácono que pode fazer isso. E ela ungiu todo mundo. Eu falei, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, dá sabedoria para essa criatura, meu Pai. Aí quando ela veio para o meu lado, né? Não que eu quero ser melhor que ninguém, irmãos, mas a gente tem que seguir pela palavra, gente. Se não seguir pela palavra, tá errado. Daí quando eu percebi que ela passou pro lado de cá, que ela vinha pro lado onde eu estava sentada um pouco mais para trás, eu peguei e enfiei a cabeça debaixo do banco, né? O povo enfiei a cabeça debaixo do banco. Eu falei, não. Não, eu não quero não. Entendeu, irmãos? Então, não é qualquer pessoa, gente, que pode sair por aí ungindo, e unge isso, e unge aquilo. Não pode, irmãos. É só o presbitério que pode ungir. É só o presbitério. A palavra de Deus fala. E, aleluia, nós vamos ler aí, de tudo isso que eu acabei de falar, nós vamos ler 2 Crônicas 26, 16. Abre a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 26 e o versículo 16. Tá bom? Vamos lá. Você quer aprender da palavra? Quer aprender da Bíblia? Porque da irmã Carmelita aqui você não vai aprender nada. O que você vai aprender é da palavra de Deus. 2 Crônicas. Tem a primeira e tem a... E tem a segunda Crônicas 26. 2 Crônicas 26, 16. 2 Crônicas 16. Glória a Deus, aleluia. 16. Irmãos, aqui, ó, eu tô falando e eu vou provar para você dentro da Bíblia que eu tô falando. Irmãos, aqui, essa palavra aqui é de um homem que se atreveu a fazer o que não lhe era lhe dado por direito fazer. Porque somente os sacerdotes poderiam entrar no templo, poderiam entrar no incensário antigamente para oferecer libações, para oferecer incenso, para oferecer, entende? A forma que era cultuado antigamente. Hoje não existe mais isso. Hoje não tem mais isso.
Mas antigamente, ninguém poderia, né, oferecer nada no altar, nada. Era somente os sacerdotes e os levitas, somente os que Deus havia escolhido para fazer essa parte. E diz aqui a palavra no 16, diz assim, ó, Uzias é atacado de lepra. Mas havendo já se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Ele era rei. O Uzias, ele tinha sido ungido a rei, não a sacerdote. Não era porque ele era rei que ele podia entrar no sacerdócio e fazer o que ele queria. Não podia. Então, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, mais 80 sacerdotes varões valentes, e resistiram o rei Uzias. E lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, os filhos de Arão, que são consagrados a queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então, o 19, então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso e indignou-se, pois contra o sacerdote, o rei Uzias, ele ficou indignado. E quando ele se indignou, que ele foi para acender o incensário, estava com incenso na mão para ir lá, então a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. No momento, ele resistiu à voz do sacerdote. Os sacerdotes, você não pode fazer isso, rei Uzias. Você não foi separado para isso. Ele se indignou, jogou o sacerdote para lá e foi oferecer o incenso no altar. Quando ele tocou no altar, ele foi ferido com lepra. Leia aí. Ele foi ferido na mesma hora, na sua testa, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Aqui você pode ler o restante, porque continua. Ele ficou leproso na mesma hora. Porque ele passou adiante de Deus e ele queria fazer uma coisa que ele não estava ungido, ele não era separado para fazer aquilo. Embora ele fosse rei, ele não tinha autoridade para fazer isso, somente os sacerdotes. Aleluia. Então, aqui diz a palavra que ele foi atacado com a lepra. E por causa da lepra, ele foi tirado dali. Ele foi excluído da cidade, ele perdeu o cargo de rei por ter passado adiante de Deus. Então, meus irmãos, é o que nós estamos vendo hoje. Pessoas passando adiante de Deus e fazendo coisa que não é para fazer. Fazendo coisa que não é para fazer. Tem pessoas aí que estão passando adiante do Espírito Santo. Porque somente os presbíteros, pastores, o diaconato, eles podem ungir uma pessoa, orar, fazer a oração da fé e ungir. Quem não tem essa autorização não pode fazer. Porque se a pessoa fazer passando adiante de Deus, ele traz para si maldição. O que era para ser bênção se torna maldição. Foi o que aconteceu com o rei Uzias, que fala aqui em 2 Crônicas 26, versículo 17. Ele ficou leproso. Ele ficou leproso. Perdeu tudo. Entendeu, meus irmãos? Porque existe, perante Deus, pela lei de Deus, existe uma regra, existe pessoa separada e escolhida para a obra. Não é qualquer pessoa. E nós vemos aí, irmãos, que tem pastores que não são pastores. Eles não foram ungidos a pastores. Eles fizeram o quê? Eles fizeram curso de pastor.
Fizeram curso, porque tem curso aí, irmão, curso de pastor, curso para ser missionário, curso para ser pastor, curso para ser obreiro, curso para ser diaconato, curso para ser missionária. Existe curso para tudo aí, irmãos. E esses cursos, irmãos, Deus não aprova. Deus não aprova. Para a pessoa fazer um curso, estudar, para poder fazer uma imitação e ir lá e fazer aquilo que... Isso não funciona. Isso não funciona. Nós estamos vendo aí, irmãos, as igrejas evangélicas, o povo que se diz ser o povo de Deus, está uma verdadeira confusão. Ninguém entende mais o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Sabe, as pessoas estão confusas por causa disso. Porque entrou esses mercenários no meio do povo escolhido de Deus para a obra. Então, existem esses 4 tipos de unção que a Bíblia revela. Unção do homem, que é a unção de autoridade de rei, a unção para ser profeta, escolhido para ser profeta, para profetizar, para revelar. E tem a unção de santificação, que é a unção do sacerdote, e a unção para os enfermos. E todos esses têm as pessoas certas para fazer. Amém? Irmãos, mas nós vamos falar aqui, isso eu estou falando da unção daqui da terra, dos homens da terra. A igreja aqui da terra. Agora nós vamos falar da unção, irmãos, do próprio Deus. Que o próprio Deus dá. Você sabia que tem uma diferença? Tem muitas pessoas que foram ungidas para ser pastor. Foi ungido pelo homem. Foi ungido pelo ministério. Mas não foi ungido por Deus. E são esses que não foram ungidos por Deus, é que caem em contradição, é que caem no erro, é que caem em pecado, é que caem e com eles caem muitos. Porque foi ungido pelo homem, mas não foi ungido por Deus. Porque a pessoa, além dela ter a aprovação do homem, para a obra, tem que ter a aprovação de Deus. Porque não adianta nada, irmãos, eu ser ungida pelo homem, não adianta nada eu ser ungida pelo ministério, se eu não tenho a aprovação de Deus. Se eu não tenho a unção de Deus. E olha só, vou colocar eu, tá? Mas pega a visão, pega a visão. Por exemplo, eu, a irmã Carmelita, eu não sou ungida pelo ministério. Eu não sou ungida. Presta atenção. Não tire conclusões precipitadas. Escute até o fim para você deixar um comentário aí, tá? Escute até o fim. Não se precipite, por favor. Eu, particularmente, eu não fui ungida a missionária. Aí nos comentários, eu tô gravando esse vídeo, irmãos, é para tirar todas as dúvidas. Eu particularmente, eu não gosto de nada confuso. Eu odeio coisas confusas. Eu gosto de esclarecer a verdade, os pontos, as vírgulas, porque é melhor. Então, meus irmãos, eu não sou ungida pelo meu ministério, pelo ministério que eu congrego. Eu não sou ungida. Aí nos comentários tem muitas irmãs que falam, pastora, peço oração, pastora. Outros falam, missionária, obrigado pela palavra. Enfim, cada um coloca aquilo que sente. Deus abençoe por você estar me chamando de pastora. Isso é uma honra. Amém. Louvado seja Deus por isso. Embora isso para mim não faz diferença. Mas... obrigada, Deus abençoe. Uns me chamam de pastora, outros me chamam de irmã Carmelita, outros me chamam de missionária, outros me chamam de evangelista, enfim. Mas eu, pelo ministério, eu não sou ungida pastora. Também não sou ungida missionária. Esse não é o primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Há um tempo atrás, eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Que eu não sou ungida pelo ministério.
a pastora, a diaconisa. Não, irmãos, eu não sou ungida a nada disso. Mas o que eu quero dizer para você e deixar claro, o sol abre, aí o sol fecha, aí clareia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que eu quero deixar claro é que eu recebi a unção profética da palavra. De quem? De Deus. Eu tenho uma autorização de Deus para pregar. Eu fui ungida por Deus para pregar a palavra, como mulher. Eu fui ungida pelo Senhor. Então, o que eu faço aqui é pela autoridade, pela permissão dele, de Deus, não do homem. Compreende? Então, nós temos que saber separar as coisas. Mas, por exemplo, eu não posso, voltando às unções, aí que eu já falei dos 4 tipos de unção, eu não posso pegar um óleo, e sair ungindo todo mundo por aí. Eu não tenho essa autoridade. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não fui ungida pelo ministério. Compreendeu agora? Eu não tenho essa autoridade. Porque, na verdade, eu nem concordo com essa parte, porque eu acho que cada coisa no seu devido lugar. Hoje está muito bagunçado as coisas, irmãos. Está muito assim, muito bagunçado. E tem coisas que, do meu ministério, irmãos, que eu pertenço, tem coisas que eu não concordo. Eu não concordo. Eu não aceito e não concordo. Né? Então, eu vou pela palavra. Né? Então, eu não posso pegar um óleo e sair ungindo todo mundo por aí e me denominar uma missionária, uma pastora, uma diaconisa, uma isso, aquilo. Olha, eu tô fora disso, tá? Eu tô fora disso porque, assim, tem coisas que, com relação à mulher, que eu não concordo. Eu, particularmente, não concordo. Mas, se um dia Deus achar por bem tocar no ministério que eu sirvo, que eu frequento, que eu cultuo a Deus, que eu sou, né, membra, se por acaso eu for ungida alguma coisa lá, amém. 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 Mas só que isso não me diminui e nem me acrescenta nada. Porque o que eu quero e o que eu preciso realmente é a aprovação de Deus. Porque não adianta eu ser ungida missionária e não ter a unção de Deus na minha vida. Não adianta. Não adianta o homem ser ungido a missionário, a pastor, a diácono, a isso, a aquilo, é tanta coisa que eles inventam por aí. Não adianta. Se você não tem a unção de Deus, a autorização de Deus, se você não tem a aprovação de Deus, eu falo para você não chega em lugar nenhum. É por isso que nós estamos vendo aí, irmãos, pastores desviados, pastores em adultério, homens que outrora era uma bênção na mão de Deus, hoje não é mais. Hoje não é mais, sabe? Então, irmãos, a gente vê muita coisa errada por aí. Então, a gente tem que prestar atenção. Quando as pessoas são ungidas por Deus e quando elas são ungidas pelo homem. Louvado seja Deus. E quanto a mim, eu fui ungida por Deus. E nós vemos aqui, irmãos, por que eu fui ungida? Por que eu sei que eu fui ungida por Deus? Porque a chama da palavra queima dentro de mim. Por mais que eu não queira pregar, por mais que eu não queira falar, essa chama queima dentro de mim. Esse fogo arde dentro de mim. Irmãos, tem dia que eu deito para dormir. Quando eu acordo, acredita se quiser. Quando eu acordo pregando, irmãos. Eu acordo pregando. Pensa nisso. A minha mente apaga durante o sono. A minha mente apagou, né?
Eu acordo pregando, irmãos. Eu acordo com aquela, ministrando uma palavra que na madrugada Deus desceu no meu espírito. Então aquele fogo da palavra, aquela unção da palavra, ela queima o dia inteiro. E se eu não falar, eu vou ficar com aquilo. Então eu tenho que falar. Compreende, irmãos? Eu vou te citar agora alguns. Eu sei que isso acontece comigo e acontece com todos aqueles que foi ungido por Deus para pregar, para anunciar a palavra. Como eu já disse em vídeos anteriores, irmãos, eu tinha muita sede de ser cantora. Eu queria cantar. Eu amo cantar, mas eu não sei cantar. Eu não tenho voz para cantar, né? E eu amo, né, cantar, e eu acho lindo os louvores. Eu cheguei até a iniciar, irmãos, preparação para cantar, mas não deu certo, né? Eu já falei isso em outros vídeos. O que Deus quer mesmo, Ele ungiu a minha voz, foi para pregar. A unção que Ele me deu foi para pregar, né? Então, meus irmãos, eu vou ler aqui para você, para tirar dúvida de pessoas. Aleluia. Tem hora que fica tão escuro aqui que nem eu me enxergo, né? Aleluia. Isaías 61. Abre a Bíblia aí, por favor. Abre a Bíblia aí. Vamos aprender junto. Se você está aqui comigo nesse canal, você vai aprender. Você vai aprender porque nós vamos aprender juntos pela palavra. Isaías 61. Isaías 61. Leia comigo, por favor. Não deixa nada te distrair. Leia a palavra, você não vai se arrepender. Isaías 61. Diz a palavra do Senhor, Isaías 61. Isaías 61. Tá? Não deixa nada te distrair da presença de Deus. Amém? A salvação é proclamada. As crianças estão brincando aqui, está um pouco de barulho, irmãos. Mas eu não vou sair daqui não, vou ficar aqui. Deixa as crianças brincar, né? O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque me ungiu. Olha aí, outra unção, irmãos. Nós falamos da unção do homem. Agora nós vamos falar da unção de Deus, do Espírito de Deus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Olha que palavra, olha que palavra, irmãos. Eu não precisava nem ler mais outras, porque tem outras palavras aqui. Aleluia. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos, enviou-me ao restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Isaías 61. Compreendeu, queridos irmãos? Compreendeu? Quando a pessoa tem um chamado de Deus, quando a pessoa tem a unção de Deus, é esta unção aqui que eu estou falando. A unção do Espírito. Porque o Espírito do Senhor desceu sobre mim e me ungiu a pregar. Compreendeu? Porque uma certa vez uma pessoa chegou para mim e falou para mim assim, né? Irmã, com que autoridade você prega? Se você nunca foi ungido pela igreja para pregar, se você não tem essa autoridade, com que autoridade você prega? Quem te deu essa autoridade? Eu respondi para essa pessoa. Quem me deu essa autoridade foi o Espírito Santo de Deus. Porque a chama do Espírito de Deus queima sobre o meu coração. Aqui dentro. Por mais que eu não queira, ou vocês pensam que eu nunca tentei fugir. Eu já tentei fugir muitas vezes para não pregar. Eu fui um Jonas, eu já fui um Jonas. Eu não queria pregar.
Sabe, eu não queria, eu dei volta, eu cortei atalho, eu inventei desculpa, eu cortei, voltas e voltas. Não, não, manda outro, não vou, não vou, não vou, não vou. Pensa que eu já não fiz isso? Eu fiz isso várias e várias vezes. Mas só que não adianta. A chama do Espírito está aqui dentro. Eu fui ungida para isso. Aí eu respondi para a pessoa: Deus me ungiu a pregar boas novas. Entendeu, meus irmãos? A diferença entre a pessoa ter um ministério dentro de uma localidade, da pessoa que tem verdadeiramente um chamado, entendeu? Isaías 61. Abre aí Lucas 4, Lucas 4, você pode anotar, irmãos. Essas palavras que nós estamos lendo aí, nós lemos aí sobre a unção das pessoas, nós lemos aqui, eu anotei apenas um, o 2 Crônicas 26, 17, que é onde fala da unção das pessoas, que as pessoas têm que ter uma autorização dentro pelo ministério, enfim. Você pode anotar, nós vemos agora a unção do próprio Deus, que o próprio Deus dá, Isaías 61, e agora nós vamos ver Lucas 4, 18. Lucas, abre a Bíblia, não se distraia, porque depois você vai precisar de explicar para alguém e você já sabe onde está escrito, né? Alguém vai te fazer uma pergunta aí e você vai ficar, nossa, mas onde será que está escrito essa palavra, né? A irmã até falou, mas eu não gravei, então anota aí, São Lucas 4, 18. Já eu acho aqui. São Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. E o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Louvado seja Deus. Compreendeu, meus irmãos? Aleluia. E o Espírito do Senhor está sobre mim e ungiu-me a evangelizar. É o que eu faço. Eu evangelizo. Eu evangelizo aqui no parque, entrego folheto. Aqui perto tem um hospital muito grande aqui da cidade. E quando eu desço lá em cima, eu já venho com bastante folheto dentro da Bíblia, eu evangelizo lá. Já várias vezes eu fiz isso, eu entrego folheto, porque aqui é gente direto, chega gente, é chegando gente, é saindo gente. Então eu sempre evangelizo lá em cima, entrego um folheto, falo do amor de Deus. Já orei por pessoas lá dentro daquele hospital. Irmãos, isso é evangelismo, né? Então, me ungiu a evangelizar os pobres. Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pobres. Então, aqui diz, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Compreendeu, meus irmãos? Então, aleluia, você, pela essa palavra, por esse estudo que nós estamos aqui, por esses momentos de estudo que nós estamos fazendo aqui pela palavra, você pode descobrir qual é o tipo de unção que você tem. Você descobre através da palavra. Se você sente no seu coração de estar sempre falando do amor de Deus, você sente aquilo dentro do teu coração, sabe, aquela chama queima, fala, prega, ora, sabe, você sente. Então você tem um chamado, você tem uma unção de evangelista, você tem a unção para pregar pelo Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito do Senhor está sobre mim para ungir, e me ungiu
a evangelizar e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, enfim. Irmãos, a obra de Deus é linda. A obra de Deus é linda. Porque ainda que a pessoa lá da tua igreja, o teu pastor, enfim, ainda que o ministério lá não dê nada por você, não te vê assim, sabe, te tem como um zero à esquerda, como diz, mas você tem a unção de Deus. Você foi ungido por Deus, você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus. Não importa se você é homem ou mulher, se você sente esse desejo no seu coração de pregar, de evangelizar, de ajudar as pessoas, de mostrar o caminho para as pessoas, então você é ungido por Deus para pregar a palavra. Meu irmão, minha irmã, você tem esse chamado. Tem outras palavras aqui, irmãos. Tem 1 João, epístola de 1 João 2,27, que também fala da unção de Deus. O Salmo 23. O que diz o Salmo 23? Né? Aleluia. Vamos ver? O que diz o Salmo? Ah, irmã, mas essa palavra aí eu conheço de cor e salteado. Pois é, chegou a hora de você examinar ela mais uma vez e descobrir algo maravilhoso que tem no Salmo 23. Salmo 23. Aleluia, glória a Deus. Salmo 23. Aleluia. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo. E aqui está falando o quê? O salmista aqui, ele orava, ele estava pedindo o quê? A unção do homem? O óleo do homem? Não, aqui ele estava orando para Deus ungir a cabeça dele com óleo fresco, óleo do Espírito. Não o óleo material, não o óleo que os pastores, que os diáconos usam. Não, o óleo do Espírito. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Transborda de quê, irmãos? Transborda da presença do Espírito de Deus. Transborda de unção. Aqui, o salmista aqui, ele fala da unção de Deus. A unção do Espírito. Não a unção do homem, mas a unção do Espírito. Nós precisamos, irmãos, nós temos essa necessidade de ter a unção de Deus sobre nós. A unção do Espírito de Deus. Unges a minha cabeça com óleo, Senhor, e o meu cálice transborda. O meu coração transborda de prazer, de alegria, de paz, de ajudar ao próximo, de evangelizar, de orar, de ajudar. Teu cálice transborda de fazer coisas boas para Deus. É essa unção que Davi pedia. Não era a unção de outra coisa, era a unção de Deus. É que para que tudo que ele fosse fazer para Deus, que Deus pudesse o abençoar. Amém? Entendeu? Nós vamos ler mais um. E vamos encerrar porque tem Isaías 10, 27. Também fala da unção de Deus. Isaías 10, 27. Mas nós vamos ler o Salmo 92, versículo 10. Salmos. Abre a Bíblia aí. Não fica olhando para mim, não. Abre a Bíblia aí. Abre a Bíblia aí. Salmo 92. Salmo 92, verso 10. Salmo 92, verso 10. Mas tu exaltarás o meu poder, como os do unicórnio. Aleluia. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Olha que coisa linda, irmãos.
Mais uma vez, Davi orando e falando com Deus. Serei ungido com óleo fresco. Ele não estava falando da unção que ele recebeu do profeta Samuel. Não, não era essa unção que ele estava falando. Ele estava falando da unção do Espírito. Ele estava pedindo renovo espiritual. Uma unção nova. Uma unção espiritual nova sobre a sua vida. Salmo 92, versículo 10. E serei ungido com óleo fresco. Esse óleo é o óleo do Espírito. Você precisa do óleo do Espírito. Se você é uma pessoa que tem vontade, que tem desejo de pregar, de fazer, de evangelizar, de fazer a obra de Deus, você tem que orar pedindo a Deus a unção do Espírito. Você, às vezes, tem até autorização do ministério para fazer essa parte, mas você precisa ter a autorização de Deus e a unção do Espírito de Deus para evangelizar, para visitar hospitais, para você entrar nos hospitais, nos leitos, orar e ungir aquelas pessoas. Você tem que pedir para Deus, porque Deus Ele dá. Amém, meus irmãos? Então, o Salmo 92 aqui. E serei ungido com óleo fresco. Deus quer te ungir com óleo fresco, minha irmã. Que óleo fresco é esse? Ele quer te ungir com óleos de alegria. Tem uma outra parte aqui da Bíblia que o salmista: unge-me, Senhor, com óleo de alegria. A unção da alegria. A alegria do crente, irmãos, não é a alegria do mundo. Essa alegria que... Não, a alegria do crente é uma alegria diferente. A alegria do crente é uma alegria separada. É uma coisa que ninguém sabe discernir e ninguém sabe explicar a alegria do crente. Alguém sabe explicar? O crente está sofrendo, o crente está com problema, o crente às vezes está enfermo, às vezes o crente está necessitado de algo, está passando uma provação que só Deus, mas ele está feliz. Por quê? Porque ele foi ungido com óleo da alegria, com óleo fresco. Porque todas as manhãs, o salmista dizia, todas as manhãs, ao romper da manhã, as misericórdias do Senhor renovam a nossa vida na presença de Deus. Nós somos renovados pela alegria de Deus todas as manhãs. Às vezes é o que eu acabei de dizer, irmãos. Às vezes eu deito, às vezes até preocupada, né, com alguma coisa, porque eu vou falar a verdade para você, a minha filha tá para dar à luz, eu vou ser vó pela primeira vez, e ela tá para dar à luz, e eu, sinceramente, eu ando muito preocupada com ela, né, Deus, tem misericórdia, e eu deito, às vezes, preocupada, e acordo com uma nova esperança, com uma nova alegria, com uma nova palavra. Entende, meus irmãos? Então, isso não acontece só comigo. Isso acontece com você também. Com todos. É o óleo fresco. É o óleo de Deus. É a unção de Deus. A unção que você precisa de Deus para enfrentar mais um dia. Mais uma provação. Mais um dia, às vezes pode ser um dia maravilhoso, mas também pode ser um dia atribulado. Mas você foi ungido por Deus para você vencer esse dia mal. Deus, Ele não te desamparou, Ele não te esqueceu, Ele te unge a cada dia. Amém, meus irmãos? Nós precisamos desta unção. Irmãos, e nós vamos voltar, porque eu estou me lembrando agora, falando de óleo, de unção. Aqui nós falamos da unção do Espírito, do óleo do Espírito. Óleo fresco, óleo do Espírito. Eu vou voltar atrás, as unções feitas pela igreja, pelo ministério, né? Eu vou voltar lá e vou repetir, irmão, vou dizer,
o presbitério, o diaconato, os pastores, não é qualquer óleo que eles usam. Não pode ser qualquer óleo. Tem que ser um óleo puro. Antigamente, quando era feita a unção para sacerdote, para levita, para profeta, para reis, irmãos, era o próprio óleo da oliveira. Era o próprio óleo extraído da oliveira. Era um óleo puro. Não era um óleo misturado, não era um óleo assim com misturas, com variações, não. Tinha que ser um óleo puro. Óleo puro. E hoje nós estamos vendo aí, irmãos, pessoas usando qualquer óleo para ungir os enfermos, Olha, irmãos, tá tudo errado. Tá tudo errado. É por isso que às vezes a pessoa é ungida e não é curada, porque tá errado. Às vezes a pessoa que está ungindo está errado e o óleo também está errado. Tem que ser óleo puro. E esse óleo puro, ele tem que ser consagrado, orado, muitas vezes no monte, por vários dias. Às vezes é consagrado pelo corpo de pastores, é orado pelo corpo de pastores. Para aquele óleo ser ungido, tem que ser orado por uma equipe. Não é a pessoa pegar um óleo, apresentar para Deus e dizer que está ungido qualquer óleo. Não, irmãos, não é assim. Não é assim que funciona. Tá bom? Então eu estou explicando para que você aprenda como que funciona. Então, muitas vezes eu vejo pessoas falando aí, irmã, eu não entendi nada. O pastor foi lá, ungiu a minha mulher, ungiu o meu filho, estava com câncer, estava doente e ele morreu, né? Não aconteceu nada. Olha, irmãos, então é essas coisas, irmãos, que acontecem. Às vezes a pessoa que ungiu é errado e o óleo também está errado. O óleo tem que ser um óleo puro, virgem, ungido. O pessoal hoje pega esses óleos aí, uns óleos tudo misturado, umas coisas tudo misturadas. Irmãos, Deus não unge essas coisas. Deus não unge essas coisas variadas, essas coisas misturadas, confusas. Não. A unção do Espírito de Deus não vai para essas coisas, irmãos. Tem que ser puros, né? As folhinhas estão caindo aqui em cima de mim. Compreendeu, meus irmãos? Esta é a palavra, para que você possa aprender, que você possa ficar esclarecido a verdade para você. Está esclarecida a verdade para você, né? De repente você tem um chamado de Deus, você é ungido por Deus e você ainda não sabe, né? Porque você às vezes é um membro, está lá na igreja, não tem oportunidade, você não canta, você não ora na igreja porque não é te dada oportunidade. Enfim, é como diz, é um zero à esquerda lá na igreja, né? Mas muitas vezes você tem uma unção de Deus e é separado para a obra. Então analisa, presta atenção, porque primeira coisa, irmãos, a pessoa para fazer a obra de Deus, ela tem que ter aprovação de Deus. Ela tem que ter, porque se não ter, não vai dar certo. Que nem o Satanás falou lá, quando aquele jovem... ele viu Paulo expulsando aquele demônio, né? Paulo expulsou aquele espírito adivinho daquela mulher. Paulo fez uma obra ali missionária naquele lugar, expulsou demônios, curou enfermos, né? Fez a obra de Deus ali. E aquele rapaz, de longe, ele observou tudo que Paulo estava fazendo e ele falou assim: se Paulo pode fazer, eu também posso, né? Tá lá em Romanos, fala, né? Daí o rapaz foi lá e falou: bom, se o Paulo deve estar ganhando muito dinheiro fazendo essas coisas, então eu vou fazer também, né? Eu vou ganhar dinheiro também, né? Daí o rapaz o moço, observou tudo que Paulo fez e saiu fazendo também, né? Começou a expulsar demônio, Aí ele se deparou com o capeta, com o diabo, né? Aí o diabo falou assim para ele, Satanás manifestou no homem e falou assim... E ele expulsava no nome de Jesus, o rapaz, o moço. Aí o demônio manifestou e falou para ele assim: ei, Paulo eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e tu, quem é? Quem és tu? De onde vens tu?
que vem me expulsar. Compreendeu, irmãos? Então, tem muita imitação por aí. E a palavra revela, irmãos, que o diabo manifestou na vida daquele homem e deixou aquele rapaz nu. Deixou ele nu. Tirou as roupas dele, rasgou as roupas. E aquele rapaz saiu correndo nu. Então, não brinca com as coisas de Deus, porque Deus, ele tem as pessoas certas para fazer essa parte. Para orar, para ungir, para expulsar demônio. Então, aqueles que Deus tem um chamado, o diabo obedece. Porque você vai expulsar o diabo em nome de quem? No nome de Jesus Cristo, pela autoridade e pela unção que Ele te deu. Deus te deu. E não de você próprio. Porque se a pessoa for dele próprio, eu já vi muita gente passar vergonha. Então, irmãos, vamos aprender da palavra. É melhor andar pelo caminho da obediência. É melhor do que ficar cortando atalhos por aí, né? Então essa é a palavra. Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus, amém? Um abraço para todos vocês, que a paz de Deus esteja sobre todos no dia de hoje, amém?